Há uma pergunta que o curso levanta de forma bastante direta nesta lição. Você realmente sabe julgar? Não no sentido moral da palavra, mas no sentido mais fundamental. Você tem acesso às informações completas necessárias para julgar qualquer coisa? A resposta, quando você pensa bem, é não. Ninguém julga com base em evidências parciais e chega a uma conclusão verdadeira. O que você tem, na melhor das hipóteses, é uma opinião construída sobre o que os sentidos relatam, o que a memória retém, o que o medo filtra. E aqui está o que torna isso ainda mais interessante. A maioria das pessoas não percebe que está julgando com base em evidências parciais. A sensação é de certeza, de ver a situação com clareza, objetivamente, como ela realmente é. Mas o curso vai fundo nessa ilusão e mostra de onde vem essa aparente certeza e por que ela é menos sólida do que parece. A lição de hoje é: todas as coisas são ecos da voz de Deus. A prática começa desmontando algo que parece óbvio demais para ser questionado: a confiança nos sentidos. O curso observa que, mesmo sabendo que os sentidos frequentemente nos enganam, continuamos a acreditar neles até o último detalhe. Acreditamos no que os olhos mostram, no que os ouvidos captam, no que as mãos tocam, como se isso fosse a própria realidade. E raramente nos perguntamos por quê. Pense nisso por um momento. Você já viu uma ilusão de ótica? Já ouviu algo e entendeu errado? Já tocou algo e se enganou sobre o que era? Os sentidos falham, e isso não é novidade. Mas, mesmo sabendo disso, nossa fé neles permanece praticamente intacta. Eles relatam algo e imediatamente isso se torna um fato. Torna-se realidade. Torna-se a base para julgamentos que tratamos como verdades absolutas. Por que essa fé inabalável em testemunhas que falharam tantas vezes? A resposta que o curso oferece é inquietante, porque há uma dúvida profunda por baixo. Uma incerteza sobre a própria natureza que prefere não ser examinada. E os sentidos, com toda a sua aparente solidez, servem precisamente para cobrir essa dúvida com uma camada de certeza. Quanto mais inseguros somos internamente, mais nos agarramos ao que parece concreto, mensurável, visível. O ego organiza tudo isso com grande habilidade. Ele guia os sentidos para provar uma história específica sobre quem você é: fraco, culpado, merecedor de punição, separado, em perigo. E apresenta essa história com tamanha convicção que ela parece inquestionável. A evidência está bem ali. Você pode vê-la, ouvi-la, tocá-la. Como poderia duvidar? Mas o curso aponta para algo revelador. O próprio ego não acredita plenamente no que proclama. Por baixo de toda a certeza que projeta, há uma dúvida que ele não consegue eliminar completamente. A culpa que ele vê em você é, na verdade, a culpa que ele carrega dentro de si mesmo. Ele condena nos outros o que não consegue olhar em si mesmo. Isso explica algo que todos já vivenciaram: uma irritação desproporcional diante de certas pessoas ou situações. Quando a reação é muito intensa, muito imediata, quase automática. Geralmente está tocando em algo interno que não quer ser visto. O ego usa o mundo externo como espelho, mas um espelho distorcido que só mostra o que ele quer mostrar. É por isso que o curso diz: não ouça essa voz. Não porque você deva ignorar a realidade, mas porque essa voz não é uma testemunha confiável. Ela tem uma agenda, e essa agenda nunca revelará o que você verdadeiramente é. Aqui vem a mudança central desta lição: deixar o Espírito Santo ser o juiz. Não os olhos, não os ouvidos, não o que os outros dizem ou fazem,
não o que a memória associa, não o que o medo antecipa. O Espírito Santo. O curso descreve isso de uma forma muito bela. Ele olha além de todas essas testemunhas superficiais e reconhece apenas o que Deus ama. Não o que parece ser, não o que foi dito, não o comportamento observado, mas o que é real, eterno e verdadeiro em cada pessoa e em cada situação. E à luz do que ele vê, os sonhos do ego sobre quem você é simplesmente se dissolvem. Não pela força, não pela supressão, mas porque a luz naturalmente dissolve o que é ilusório. Isso tem um efeito muito concreto na vida diária. Quando você entrega um pensamento ao Espírito Santo, um julgamento, uma preocupação, uma interpretação do que aconteceu, ele remove o que é fantasia e devolve o pensamento limpo, alinhado com a verdade. Ele não distorce, não condena, não exagera. Ele vê amor onde parecia haver ódio, constância onde havia mudança, pureza onde a culpa era percebida. E o curso diz algo que vale a pena pausar aqui. Cristo não pode duvidar de si mesmo. A voz de Deus só pode honrá-lo. Isso significa que quando o Espírito Santo olha para você, não há hesitação, não há condicional, não há depende do que você fez. Há apenas o reconhecimento do que você é. E esse reconhecimento é completo, inabalável, eterno. A prática desta lição é silenciosa. 2 sessões de 15 minutos, uma ao acordar, uma antes de dormir. Começa com a afirmação de hoje repetida, devagar, uma vez. E então você simplesmente observa seus pensamentos, sem julgá-los, convidando o Espírito Santo a avaliar cada um deles. O curso descreve esse processo com muita precisão. Você oferece o pensamento, ele remove os elementos do sonho e devolve o pensamento como uma ideia limpa, algo que não contradiz a vontade de Deus. Não é um esforço de concentração forçada. Não é tentar pensar pensamentos corretos ou suprimir pensamentos que parecem errados. É uma abertura, uma disposição de deixar algo mais verdadeiro do que o seu próprio filtro mental assumir o processo. Isso pode parecer abstrato até que aconteça de verdade. E quando acontece, a experiência é muito específica. Um pensamento que estava pesado, cheio de ansiedade, raiva ou culpa, de repente perde o peso. Não necessariamente desaparece, mas algo nele muda. Ele não parece mais tão definitivo, não parece mais a última palavra. Ao longo do dia, a cada hora, retorne brevemente a esse estado de lembrança. Não é preciso parar tudo, é apenas um momento de reorientação interior. Um convite tranquilo para que o Espírito Santo continue esse trabalho de filtragem. Porque ele não precisa parar durante as atividades diárias. Ele pode continuar reinterpretando, ajustando, clarificando, enquanto a vida segue. Pense em uma situação recente em que você fez um julgamento rápido sobre uma pessoa, um evento, sobre você mesmo. Agora pergunte: com base em quê? No que os olhos viram, no que foi sentido no momento, no que a memória associou, no que o padrão habitual de interpretação acrescentou. Nada disso é o quadro completo. É um fragmento, e julgamentos construídos sobre fragmentos, por mais convincentes que pareçam, não chegam à verdade. O Espírito Santo teria visto algo diferente nessa mesma cena. O curso diz que ele reinterpretará tudo, cada circunstância, cada evento, cada coisa que parece tocá-lo de alguma forma, a partir de um único ponto de referência. Unificado, seguro, sem contradição. E a partir desse ponto de referência, o amor se torna visível onde parecia haver ódio.
A bênção se torna perceptível onde havia apenas perda. Isso não é uma negação ingênua do sofrimento. O curso não está dizendo que coisas difíceis não acontecem. Está dizendo que elas não são a última palavra sobre nada, que há sempre uma camada mais profunda e que o Espírito Santo tem acesso a essa camada, mesmo quando você não tem. O curso chama o resultado dessa prática de ressurreição, não no sentido religioso convencional, mas como uma mudança de percepção tão fundamental que a vida não é mais definida pelo que o corpo experimenta, pelo que os sentidos relatam, pelo que o ego interpreta. A vida real, no sentido que o curso usa, está além de tudo isso. Não separada do mundo, mas não limitada por ele. E quando isso começa a acontecer, quando o Espírito Santo se torna o filtro pelo qual a experiência é interpretada, o que antes parecia ameaçador começa a revelar outra camada, nem sempre de forma dramática. Às vezes é apenas uma leveza inesperada diante de algo que deveria parecer pesado. Uma paz que não tem explicação lógica dadas as circunstâncias. Um reconhecimento tranquilo de que há algo mais aqui do que o que aparece. O curso descreve um estado em que, em cada pessoa e em cada coisa, você começa a reconhecer a voz de Deus, não como metáfora, não como um exercício espiritual voluntário feito ocasionalmente, mas como a realidade subjacente de toda a experiência. Todas as coisas como ecos dessa voz. Cada situação, cada encontro, cada pensamento. Carregando dentro de si o potencial de ser percebido a partir da verdade. Essa é a promessa desta lição. E a prática de hoje é o caminho para tornar isso cada vez mais real, cada vez menos teórico, cada vez mais vivo na experiência cotidiana. Muito obrigada. Até a próxima lição.